Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui com o professor Carlos Alberto de Freitas. Olá, professor. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo dentro do projeto Os Olhos Moles de Pagu, que é realizado através do Fundo Municipal da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. O projeto é o 1260/2018 e estamos aqui trazendo 4 pesquisadores, 4 professores que se propuseram a discutir diferentes temas sobre a Pagu. E hoje, especialmente para mim, é um dia que eu me sinto muito honrada, porque estou aqui com o professor Carlão, que foi o meu professor no 3º ano do 2º grau e é uma pessoa que foi muito importante para todos nós da nossa turma, né? Que acho que fundamentou o alicerce ético, não só acadêmico ali dos seus ensinamentos na história, mas que nos ensinou muito sobre como sermos seres humanos, né, professor? Você sempre passou muito isso para os seus alunos, sua vida inteira, de uma forma muito coerente, né? Então, queria, antes da gente começar o nosso debate, apresentar o professor Carlos Alberto de Freitas, é professor de História, ex-professor da Universidade Católica de Minas Gerais, da Faculdade Polivalente de Curvelo, ex-exilado político, professor do Colégio Pitágoras e do pré-vestibular. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui, porque a sua turma e o ano 1990 foi um grande divisor de águas para nós professores, porque a partir de 1990, com a entrada no mercado de escolas particulares, no ensino superior, praticamente o nível dos alunos começou a decair mais e mais e mais, porque ninguém queria mais passar na federal. Era fácil passar em qualquer escola particular. Então, no seu caso, estou muito feliz de estar aqui, porque é um retorno, o bom de ser professor é isso, é o retorno que você tem com os alunos depois de já estarem atuando na área profissional. Esse é o bom retorno do professor. Eu falo que ser professor é como ser um pouco vampiro, porque a gente se alimenta de vocês, né? Continua se alimentando. Então, eu agradeço também por ter podido participar do projeto Pagu. É uma figura importante, porque nós temos várias Pagus, como o Pagu tem mais de 1000 faces, né? Há 1000 Pagus no Brasil todo e 1000 Pagus anônimas aí que a gente tromba com elas no dia a dia, né? E um exemplo disso, a gente chega lá no período pós-independência, na Guerra da Independência, porque o nosso país é um país meio atravessado, é kafkaniano, porque aqui tudo acontece ao contrário. A Guerra da Independência aconteceu depois da independência, porque a nossa independência é um pouco charlatanesca. Por quê? Toda a América Latina conseguiu a independência na base da luta armada, logo depois a escravidão foi abolida, aqui foi um arranjo, foi uma conciliação, uma grande conciliação política. O príncipe permaneceu no poder, garantindo o poder para a família Bragança, em conluio, né, em conciliação com os grandes proprietários de terra, que mantiveram a base de poder, que era o latifúndio, o monocultivo e a escravidão. Não mudou nada. Aliás, mudou a dependência ao capital externo. Quer dizer, Portugal era colônia da Inglaterra e nós agora passávamos a ser uma colônia direta da Inglaterra, eliminando o intermediário, que era Portugal, né? Aí nós temos a figura de Maria Quitéria. Maria Quitéria é a primeira brasileira a participar de uma força armada regular. E pulando um pouquinho mais na época da regência, onde pipocaram várias rebeliões separatistas, nós temos uma exatamente lá no Rio Grande do Sul, que é a Guerra dos Farrapos, ou Guerra da Farroupilha,
que tem esse nome porque durou 10 anos, a roupa dos revolucionários já estava em farrapos, andrajos, né? Aí você tem a figura de Anita Garibaldi, que é a primeira mulher internacionalista, lutadora na história brasileira. Ela se casa com Giuseppe Garibaldi, que estava aqui no Brasil, fugindo da Áustria. Ele chega no Brasil, vai para o Rio Grande do Sul, participa da rebelião Guerra dos Farrapos, que tem como causa, né, um problema fiscal. A carne do Uruguai e da Argentina entrava no Brasil sem proteção fiscal nenhuma, daí a rebelião, né? Quer dizer, a rebelião é de uma elite, tudo bem, mas ele participa dessa rebelião. Ele sai daqui depois, vai com ela e luta pela unificação da Itália. É a primeira que nós temos. E se a gente não quiser ir tão longe assim, você tem todas as mulheres que participaram da luta armada contra a ditadura civil-militar que vigorou nesse país durante 21 anos. Né? Nós temos dois exemplos aqui em Minas Gerais, que é a Dodora, a Maria Auxiliadora Lara Barcelos, e você tem a Inês Etienne Abreu. Né? Então, isso aí basta só para sinalizar quantas Pagus nós temos nesse país. E, voltando à Pagu, Pagu nasce em 1910, então ela não participa da Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna, em 1922, ela tinha 12 anos, mas ela vai participar do movimento antropofagista, né? Com Oswald de Andrade, Tarsília do Amaral, mas ela tem, em 1922, ela tem 14 anos. Aos 12 anos, ela perde a virgindade. Aos 14 anos, ela está grávida e faz o primeiro aborto. Isso na República Velha. Na República Velha, onde o sexo, né? O sexo era com luz apagada, né? A mulher vestida de roupa e com a única finalidade de procriação. Aí você tem Pagu de copo na mão, falando palavrão, usando o vestido justo, transparente. Era o caos na sociedade na época. Professor, só um parêntese, que essa questão dessa primeira experiência que ela tem, né? Ela diz que era quase que uma necessidade que ela tinha de se sentir amada, né? Porque ela sempre trouxe isso a vida inteira. Então, quando ela começa a se relacionar com esse homem, que era inclusive casado e tal, né? Ela foi experimentando os limites do corpo, sem saber as coisas, né, direito, sem ter, imagina, uma menina nessa época, as meninas de hoje já não sabem, imagina naquela época, né? Então, eu acho interessante a gente começar já a pontuar esse sempre não pertencimento dela. Então, ela sempre fala que ela sempre foi uma mulher num corpo de uma menina. Ela sempre se sentiu mulher. Então, ela buscava formas. E essa forma dessa entrega desse homem não era exatamente um desejo sexual dela. Ela só foi ter desejo e prazer depois que ela teve o primeiro filho. Estudo o relato dela na Paixão Pagu, né? Na autobiografia precoce das cartas que ela colocou. Então, esse primeiro momento é um marco que eu acho que o senhor coloca de uma forma muito importante. Inclusive, o aborto vem depois de uma noite de bebedeira, né? Então, ela foi entender depois o que tinha acontecido, também depois de ter sido espancada pelo pai. E, como diz ela, me deu de presente a minha primeira... o meu primeiro racha na cabeça, né? Exatamente essa expressão. Mas, no meio de toda essa política, de todo esse conceito histórico, tem a figura completamente desconectada do tempo, tentando dialogar com ele, né?
E dentro de tudo isso aí, você tem o machismo imperante Nó. na época e a vontade dela também de entrar, de lutar contra aquilo que oprimia a mulher naquela época. Porque a única possibilidade de realização que a mulher tinha na época era ser professora primária. Por que professora primária? Porque seria professora de criancinhas e não de Sim. adultos. E aí Quer dizer, é tudo uma limitação. não dá problema, né? Não Não traz dá problema para ninguém. O senhor acha que ela foi uma das maiores feministas brasileiras do século passado? Eu acho que ela foi, no século passado, nós poderíamos colocar que ela foi a pioneira. A pioneira exatamente em abrir o caminho, né? Ou seja, libertar de tudo aquilo que aprisionava a mulher como ser humano, né? Como verdadeiro ser humano, né? E enxergar as realizações que ela poderia ter a partir daí. O importante é que em 1930 nós vamos encontrar Pagu em Montevidéu para ter o encontro com Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, na época, não era ainda secretário do Partido Comunista do Brasil. Ele era o quê? Ele era líder de uma facção tenentista, né? Em 1930, nós já estamos já na República Nova, um ponto de interrogação, que não é tão nova assim, né? Igual que a que nós temos agora. Então, nesse encontro com Luiz Carlos Prestes, ela se deslumbra com o quê? Ela se deslumbra com a honestidade, né? Com o simbolismo de tudo aquilo que ela visionava num ser humano, né? Que todos são iguais, correto? Todos têm as mesmas possibilidades. Aí ela entra para o Partido Comunista. Não só ela, mas o Oswald de Andrade, com quem ela já estava casada já. Quando ela entra para o partido, aí é que está. Ela entra no Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado em 1922, mas nós já estamos em 30. Quando nós chegamos em 30, o partido já havia feito o 3º congresso, e esse congresso colocava, seguindo os ditames do 6º encontro da Internacional Comunista que foi feito em Moscou. E a orientação era o abandono de uma política de frente única. O que seria essa frente única? Essa frente única seria uma união com todos os segmentos da sociedade que pudessem dar apoio para uma futura revolução, incluindo aí a camada média. Quando a gente coloca a camada média, eu já posso falar em camada média, já no Brasil, nessa época, posso, mas com uma diferença. Camada média na República Velha, ela estava representada exatamente pelos tenentes do Exército. Os tenentes do Exército, na República Velha, representavam exatamente os anseios políticos e sociais da camada média. Quais eram? O voto feminino, o voto secreto, fundamentalmente esses 2 pilares aí. E o término da política café com leite, que era a alternância política, né, entre Minas Gerais e São Paulo. Quando não se chegava a um acordo entre Minas Gerais e São Paulo, entrava uma oligarquia dissidente, que não participava do joguinho do poder, mas que facilmente seria dominada, porque Minas Gerais tinha o maior curral de eleitores e São Paulo tinha o maior peso econômico na federação, entre aspas, né? Bom, o que acontece a partir daí? Qual a linha que vai ser seguida? Se abandonar essa política e se há uma camada média, e você tem que falar em quem agora na República Nova? Os intelectuais. Então, os intelectuais faziam parte do Partido Comunista. Então, quando há essa mudança da linha para uma linha obreirista, o que significa? Se abandona uma frente política e você só aceita agora quem é verdadeiramente operário. Então você tem a chegada de operários ao poder político sem nenhuma preparação política, ideológica e pode-se falar até educacional, tem que se falar. O secretário do Partido Comunista na época era um ferroviário, e o ferroviário estava sempre viajando. Então, que decisão que ele vai tomar? Qual a capacidade que ele tem? O que aconteceu a partir daí? O abandono dos intelectuais. Ela entra para o partido, e Oswald de Andrade também, num momento que não é favorável aos intelectuais. E em 31, ela vai participar
de uma greve em Santos, dos estivadores. E ela é presa, porque ela socorre o principal líder, cai no chão, desfalecido, ensanguentado, ela o socorre e é presa. Só vai sair da prisão em 33. Quando ela sai da prisão em 33, o partido a obriga a assinar uma carta que eximia o partido de qualquer responsabilidade pela prisão dela. Um absurdo, ela foi abandonada. E como é abandonada, ela é empurrada para onde? Para uma viagem para o exterior. Então ela vai para a Europa, chega até a Ásia e vai chegar até a França. Professor, só um momento. Antes da gente chegar na viagem, acho que tem uma coisa importante que você falou aí que eu queria... Porque eu acho que isso que você está falando explica uma série de coisas que ela sempre disse sobre o partido, né? Porque o partido, assim, foi muito... exigiu dela muita coisa ao extremo, assim, né? Que ela trabalhasse muito. Ah, você quer entrar no partido? Então você vai provar mesmo. Né? E agora o senhor explicou de uma forma muito clara assim, o porquê disso tudo, né? E ela provou, e ela trabalhou em fábrica e andou por hotéis sujos e foi quase que assim para a marginalidade mesmo, né? Para provar o tanto que ela estava disposta a viver ali porque ela acreditava naquela... Exatamente, Ana, desculpa te interromper, é exatamente o que foi falado, o obreirismo. Então ela tem que abandonar aquele ranço pequeno burguês, o ranço intelectual, e ela tem que provar para os dirigentes do partido que ela é obreira, que ela se limpou de toda aquela carga da camada social que ela estava carregando. Paralelamente, fazendo uma comparação, é o mesmo que aconteceu na China com Mao Tse-tung na Revolução Cultural. Correto? É o mesmo que você teve com Pol Pot, lá na Tailândia. Quando o quê? Quando todas as pessoas, ninguém podia ter cozinha. A cozinha era coletiva, né? Então, eu sou pianista lá na China, sou pianista, faço parte de uma orquestra sinfônica, sou violonista, eu tenho que ir para a produção, eu vou arrebentar minha mão. Eu sou médico, sou cirurgião, tenho que arrebentar minha mão, não importa. Essa é uma revolução cultural. É a mesma coisa. Quer dizer, o mesmo que a China fez, o Partido Comunista Brasileiro fez, a Internacional Comunista fez, em função do 6º Congresso da Internacional Comunista, que mudou a orientação. Agora, paralelamente, você tem um outro dado aqui, que é a figura de Getúlio Vargas. Você tem um Vargas aí que não é um Vargas, né? O erro das pessoas é enxergarem Vargas como uma única pessoa. Vargas tem 4 caras. Ele tem uma cara que é o governo provisório, ele tem uma outra cara que começa a nascer um bigodinho nele aqui, correto? Exatamente no governo constitucional. No final do governo constitucional, quando ele percebe que ele não pode ser reeleito porque a Constituição proíbe sua reeleição, o que ele tem que fazer? Para se perpetuar no poder, ele tem que dar um golpe. E para dar um golpe, ele tem que fazer o que o senhor Bolsonaro está fazendo hoje. Ele está o quê? Ele está procurando levar um confronto entre a esquerda e a direita. Foi o que ele fez entre a LN e entre a Ação Integralista Brasileira, que era fascista. Esse confronto na rua aí vai favorecer a que ele desse o golpe e chegasse à 3ª fase, ao Estado Novo, que é uma ditadura nos moldes fascistas da Itália e da Alemanha. Tanto que ele vai copiar leis eleitorais de Benito Mussolini. Correto? Ele quer criar um Estado onde não houvesse contradição e luta de classe. É isso que ele quer, né? Aí, tudo bem, acabou, era Vargas. Aí você tem o Vargas excelente, mas espera aí, eu estou ficando doido? Não, é o Vargas nacionalista, de 50 a 54, que é levado ao suicídio exatamente pela extrema-direita, pela UDN, pelo Exército, né? E pelo capital estrangeiro, pelos Estados Unidos.
Há uma aliança contra ele aí, ué. Ele é levado ao suicídio, correto? Então, a situação perversa é essa aí. Ela vai sair da cadeia em 33, né? E vai como correspondente, né? Posso seguir? Por favor, é só porque eu acho No importante. meu pensamento? Claro, claro. Ou você acha que faltou aclarar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, acho que isso nos deixa claro, né, assim, esse turbilhão de coisas, assim, que ela tinha que lidar, né, não só com um partido, e aí também tinha todas as questões pessoais dela, porque logo depois, né, ela separa do Oswald, tem o Rudá. Quando ela viaja para Montevidéu, que ela encontra com o Prestes, o Rudá era um bebê de peito, né? E ela realmente diz que não dá conta, assim, da maternidade, que ela precisa buscar outras coisas, tal. Então, é só contextualizando, porque agora o senhor me explicou muito fortemente o porquê dessa postura do partido frente a ela. E pegando o fio da meada aí, nessa viagem que ela vai, em 33, quando ela sai da primeira prisão, serão 23 prisões, né, no total, ela faz uma viagem na qual ela entrevista o Freud, né? Ela tem uma entrevista com o último imperador da China, chega a Moscou e em Moscou ela tem um deságue total. E né? ela traz a soja para o Brasil. É facilmente compreensível, porque uma coisa é você ver a revolução nos livros e outra é você ver na prática, né? Eu estou falando isso por experiência própria. Eu cheguei em Cuba em 1970. Cheguei em julho de 1970 em Cuba. Julho de 1970 em Cuba era a safra das 10 milhões de toneladas. Aí você imagina um país pequeno, 10 milhões de toneladas, um país com 8 milhões de pessoas, um país com uma série de bandidos atuando lá embaixo no sul do país, né? Nas montanhas do Escambray, financiados pelos Estados Unidos, uma contra-revolução violenta, um país onde 10% dos médicos ficaram no país. Pouca gente sabe disso. 10% dos médicos ficaram no país, 90% foram para os Estados Unidos. Uau! A maioria dos profissionais foram desviados para a luta contra quem? Contra os bandidos. E agora, grande parte, para fazer o quê? Para conseguir a safra dos 10 milhões. E, praticamente, você tem um outro ponto, né? O outro ponto são as sabotagens que aconteciam no país. Você não vai acreditar, eu fiquei um dia 6 horas em pé, na chuva, na principal sorveteria de Havana para tomar um sorvete. Não tinha nada para comer. O que tinha para comer era um crocrete que a gente chamava de concreta, porque era um negócio duro, você não conseguia comer. Era um espaguete que tinha um molho vermelho em cima, translúcido, que deveria ser de tomate, não era? Era o que você tinha para comer, porque todos os esforços estavam concentrados em quê? Na safra. Quer dizer, se uma pessoa lê no livro A Revolução Linda, não é assim. É muito sacrifício. Então, talvez, né, não dá para dar uma de juízo, nem quero dar uma de juízo, pelo amor de Deus, apesar de eu ser ateu, graças a Deus, acontece o seguinte, ela ficou pouco tempo na União Soviética. Ficou pouco tempo. Era pouco tempo. A Revolução aconteceu em 1917. O país saiu da Primeira Guerra Mundial, vai enfrentar a Segunda Guerra Mundial, enfrentou uma guerra civil violenta. A gente tem que dar esses descontos, né? Tem que descontar isso aí. Mas o fundamental, o que é? O fundamental foi o machismo, a política errada do partido, tudo isso conta. Conta mais do que a decepção que ela teve lá.
conta a decepção que ela teve com a vida dela, com as porradas que ela tomou quando foi presa. Correto? Eu acho que isso é que conta. Tudo bem, ela chega aqui em 1935. Quando ela chega em 35, o caldeirão está evoluindo, está borbulhando, né? Tinha uma frente política brasileira, 50 mil adeptos, né? É fechada a única possibilidade democrática que você tinha. Aí o Partido Comunista, mais uma vez, faz uma análise errônea da realidade. Estava tudo preparado para fazer uma revolução. E o Prestes está onde? Ele está lá em Moscou. Tudo foi passado errado para ele. Não tinha condição nenhuma de ter revolução aqui. Então eclode o movimento em 23, em Natal, novembro, 35, 24, Recife e Olinda, e 27 no Rio de Janeiro, a insurreição comunista. Todo mundo é preso, né? Prestes vai ser defendido invocando para a defesa dele a lei de proteção aos animais, para você ter uma ideia como ele era tratado. Nossa. Milhares de militantes serão presos. Pagu é preso em 1935 e ficará na prisão até 1940. Antes de 35, porém, vale a pena recordar que ela foi presa na França. Ela é presa na França e para ela haviam duas possibilidades. Quais possibilidades? Ser entregue na fronteira ou para a polícia italiana ou a Gestapo alemã. Porque era uma estrangeira atuando dentro da França, que pendia, tinha uma parte que pendia para o nazismo já. Então ela chega aqui e dá de cara com isso. É presa, é barbaramente torturada nesses 5 anos. Quando ela sai em 1940, ela vai acreditar num partido comunista? É claro que não. Qual a opção dela? A opção dela é um socialismo utópico. Agora, esse socialismo utópico para ela estava onde? No Partido Socialista Brasileiro. Então, ela entra para o Partido Socialista Brasileiro. Mas, a partir daí, qual vai ser a maior atuação dela? No teatro. Não é isso? Então, abriu-se uma nova vertente para ela. Aí você se pergunta, ela morre em 62. E se ela tivesse viva em 64? Né? O que aconteceria? Né? Aconteceria, né, que talvez, né, ela estivesse ao lado e poderia dar uma forma melhor na política da nossa Leila Diniz, que surgiu em 69 e a lei de censura prévia aos jornais e às obras de arte, incluindo obra de arte, nós temos o teatro. Uhum. Vem da onde? Vem da entrevista que ela dá no Pasquim, em 20 de novembro, né? Quando ela vai falar 72 palavrões com asterisco. E o asterisco potencializava ainda mais o palavrão que não poderia ser dito, né? Era melhor ter deixado o palavrão do que o asterisco, né? Correto? Então, é isso aí, né? E fechando aí, você tem um apagão hoje. Quem assassinou Marielle? É a pergunta que ninguém responde. Uhum. Correto? Uhum. E a gente sabe onde está a resposta, né? A gente sabe exatamente que grupo que detém essa resposta. Então, eu acho que Pagu foi uma visionária. Não se pode cobrar da pessoa agir além do que ela pode perceber naquele momento, né? A conjuntura histórica dela era outra, completamente diferente. Ela atuou de acordo com a sua época. Ela foi consciente para aquilo que a época poderia lhe dar dentro daquele contexto. Não tinha outra forma, né? Não tinha outra forma, não. Professor, o senhor acha que
essa questão da Pagu ser quase que um símbolo sexual, né? Ter sempre essa áurea em volta dela, de ser uma mulher sempre muito desejada e tal, foi algo que ela sempre combateu, né? Ela nunca, nem o próprio apelido Pagu ela gostava, né? E ela sempre foi muito contra esse lugar desse objeto sexual que muitas vezes tentavam colocar. O senhor percebe que isso talvez pode ser até uma forma, né? Como a gente tem uma conjuntura política ainda muito machista, é uma forma quase que de tentar fragilizar essa mulher que sempre foi tão ousada? Como às vezes a Leila Diniz também, sabe? Eu concordo com você sim. Quer dizer, é uma maneira de você tirar o apelo político e colocar o sexual. Quer dizer, não tem nada de político aqui, é só sexo. Né? É uma maneira de você fazer isso. Né? É a mesma coisa o que eles fazem com a foto do Che Guevara. É a mesma coisa. Ou seja, pegaram o símbolo e transformaram em o quê? Em um produto comercializável. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você negar aquilo que transcende o sexo, transcende a figura para o plano político. Você negando aquilo, você dá um menosprezo. Não é nada disso, meu filho. É só sexo que tem aí. Não é por aí. Não é por aí. Tanto que o nome Pagu, ela renega quando ela sai da prisão, em 1940. Quando ela sai da prisão, ela não usa mais o pseudônimo Pagu. Ela não quer mais essa marca Pagu. Quer dizer, ela deve ter reconhecido isso, né? Talvez não, talvez sim, mas eu acho que vai muito bem nessa linha de pensamento sua, assim. É a maneira de você neutralizar o apelo político da pessoa que ela representou, que ela poderia representar muito mais ainda. De toda a experiência que ela sempre teve, muito radical, né? Ela sempre foi muito, muito ousada em todas as experiências, então parece que o próprio partido não dava muito conta dela, né? Então sempre queria, de uma certa forma, ir domesticando. Então vamos lá, assina essa carta aqui, faz isso, põe para cá, põe para lá, e ela sempre... No próprio partido, na época, as mulheres eram escolhidas para serem as mulheres dos dirigentes do Partido Comunista. Tinha isso. Olha só. Era dessa forma, né? A última companheira do Prestes foi a Maria. E Maria era o quê? A filha de um camponês. Ela foi orientada pelo partido para tomar conta do Prestes. E acaba casando com o Prestes. E teve vários filhos com o Prestes. Correto? E tem um filho que morreu do coração. Que foi praticamente adotado pelo velho, pelo Prestes, né? Então, vai fazer o quê? Né? Não tem jeito, é aquele negócio, é a mesma política, talvez eu esteja até errado. Bom, os comunistas que me perdoem, né? Eu fui do Partido Comunista também, ou seja, a gente fala de cabresto. Havia o cabresto também no Partido Comunista. Você tinha que seguir aquela linha e acabou. Foi a linha obreirista que matou praticamente o desenvolvimento de Pagu dentro da própria política. Creio eu, né? Mas o machismo da época, que ainda existe até hoje, né? Fazer o quê? Desde uma relação patriarcal do período colonial, não tem jeito, né? Não tem jeito. Não. E eu acho interessante a gente colocar isso tudo, porque quando a gente vê militantes, né, ou mesmo hoje em dia, dessa linha comunista, socialista, que tem, porque Pagu é um símbolo, né, também político e dessa filosofia política e tal. E pouco se sabe da crítica dela frente não só ao partido, né, mas a toda
e a União Soviética, mas toda a prática do discurso era algo muito recorrente, né, na obra dela. E depois todo esse abandono, essa saída do partido e tal. É muito interessante que as pessoas pegam o pedaço que lhe interessam, né? Então, Pagu vira, de fato, uma bandeira de uma feminista, de uma artista que rompeu, mas também não dão conta de ouvir as críticas verdadeiramente que ela fazia como alguém que, mais do que pensou, alguém que viveu toda essa política, né? A política dela estava no corpo, a política dela estava na arte, a política dela estava na ação. E então, por isso é tão importante. Assim, também não tem como a gente desligar a vida da Paguda. A sua vida é a sua vida política. E ela diz isso, né? A minha vida é a minha vida política. Eu consigo apenas existir pensando dessa forma. Então, eu acho que é muito importante, inclusive, que as pessoas hoje em dia consigam verdadeiramente entender e novamente, no texto do senhor, o senhor coloca, quando ela chega em Moscou, que ela vê aqueles hotéis de luxo, aquelas pessoas com todo aquele dinheiro, aquela pompa, depois ela encontra uma menina pedindo... né, uma esmola ali, com aqueles pés descalços, aqueles olhos olhando para ela. Então ela fala, poxa, toda a minha luta política ali, sabe? Todos os meus anos, todos os meus sonhos ali, nas mãos daquelas crianças famintas estendidas para mim. Então eu acho que quando a gente hoje lê isso e entende isso, nós precisamos fazer uma autocrítica também do que nós estamos nesse momento extremo que estamos vivendo, né? Não só em função da pandemia, mas em função dessa política, também qual é a nossa coerência de ação, qual é a nossa coerência de realidade. Pois é, mas aí você vai entrar em outro problema, porque a autocrítica implica que você tem que reconhecer verdades que muitas vezes incomodam. Então, tem muita gente que não gosta de fazer autocrítica porque a verdade vai ser exposta. E há um dito que você não pode falar a verdade todo o tempo, né? A verdade tem que ser dita aos poucos. Agora, para você avançar em qualquer processo político, você tem que fazer autocrítica. Aí você vai me desculpar eu dar um cunho político a isso aí, mas eu tenho que falar. Por que o PT não fez uma autocrítica até hoje? Né? Não fez. E eu cobro isso insistentemente, todos os meus amigos. Eu não sou petista, não pertenço a nenhuma organização política. Mas eu sou de esquerda, tá? Por consciência, e eu acho que é fundamental fazer autocrítica. Eu vou só lhe contar, para você entender essa questão da autocrítica. Eu morei em Cuba 9 anos, 9 meses e 4 dias. Só falta as horas, né? E eu fiquei lá praticamente 2 anos. 2 anos eu só estudei. 2 anos eu só estudei. E nós tínhamos um coletivo, nós éramos 5 pessoas. E nós tínhamos uma autocrítica todo sábado. De segunda a sábado, só descansava no domingo. De segunda a sábado, você tinha um horário para História do Brasil, História Geral e os clássicos do marxismo. Eram todos exilados? Todos exilados, 5. E no sábado você fazia autocrítica do que aconteceu com você durante a semana. É trem de louco, né? Uau! Trem de doido. Trem de doido. É quase o processo que o Santo Agostinho propõe, né? Exatamente. De fazer todas as noites. Isso durou um ano. Uau. Um ano. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, tem que se fazer autocrítica. Se você não fizer autocrítica, fica tudo estagnado, paralisado. Você não avança.
Você não avança, você não enxerga a realidade, né? O que fez Prestes ser o que ele foi e o que ele morreu sendo? Consciente, coerente. Foi autocrítica. Foi isso que Pagu fica maravilhada. O que ela fala? Ela fala que ela entrou um homem insignificante, que não significava nada para ela, e ele ainda era baixinho, nada contra os baixinhos, mas ele era ainda baixinho ainda. Então entrou um homem insignificante, e ela fica falando com um homem insignificante durante 3 dias e 3 noites. Né? E foi ganha pela insignificância, não é isso? Então, é isso. Sem autocrítica, ninguém evolui, ninguém vai para frente. Quer dizer, você só consegue acertar o seu passo se você enxergar que seu passo está errado. Agora, isso tem que partir de você, né? Então, mas faz parte, né? Faz parte do processo, né? Faz parte do Professor, processo. eu acho que assim, a ideia desse bate-papo era realmente, né, da gente elucidar um pouco. Eu acho que o texto que o senhor escreveu é um texto muito claro, né, muito objetivo. Eu acho que, como eu estava conversando com o senhor, tem 2 coisas que eu acho que são temperos especiais nesse texto. Primeiro é a clareza do panorama histórico que o senhor coloca, que é muito importante, né, para a gente entender esse diálogo dela com a política. E segundo, que tem também um colorido especial do senhor que viveu tanta coisa, né? E então tem Mas eu não sou como aquele professor de história que era tão velho, que ele não estudava, ele só recordava. Eu estudo ainda. Com eu certeza. ainda estudo. Com certeza. Mas então era para a gente falar um pouco, convidar as pessoas que estão assistindo esse bate-papo aqui também a fazerem o download do texto, que vai ficar disponível no site. Bem aí do lado vai ter o link, né? E o senhor quer fazer alguma consideração final, deixar algum recado final para o nosso bate-papo? O único recado que fica é a pergunta que não pode deixar de sair da boca. Quem assassinou Marielle? Acho que é o fundamental. É a nossa Pagu do século XXI, né? Muito bem. Então, ficamos assim. Muito obrigado. Muito obrigada, mais uma professor. vez, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço.